Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 7 de 2 Samuel e leremos também o capítulo 1 de 2 Coríntios, capítulo 15 do livro de Ezequiel e concluiremos com a leitura do capítulo 56 e 57 de Salmos. E para darmos início a mais uma leitura da Palavra do Senhor, vamos a um momento de oração. Fecha teus olhos. Deus eterno, Pai exaltado, santo, fiel, bondoso, misericordioso, justo, muito obrigada pelo teu cuidado, ó Deus. Sabemos que a tua palavra nos afirma que, como pecadores, merecemos a morte, mas o Senhor graciosamente nos permite mais o fôlego de vida e tantas bênçãos quanto a capacidade de agirmos, de podermos conversar, falar com o Senhor, abrir os nossos olhos, andarmos, nos alimentar. Obrigada por nos suprir todas as nossas necessidades, além de nos manter o fôlego de vida. Fala os nossos corações, ó Deus, e nos permite perceber também as tuas inúmeras maravilhas além destas. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos permita compreender o teu evangelho. Pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos dê a conhecer dessa preciosidade que é a tua palavra, a tua vontade e nos capacite de forma linda e extraordinária a cumprir o teu querer e os teus propósitos para a nossa vida. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 7 de 2 Samuel. Aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir, depois de você, o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui?
E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderás dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizestes toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus. Porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra? A quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas. Para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabelecestes o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre, e faze como falastes. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Capítulo 1 do livro de 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício,
Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim ou não, não? Mas como Deus é fiel à nossa palavra dirigida a vocês, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvânio e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o selo sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. Porque pela fé vocês estão firmes. Capítulo 15 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Capítulo 56 do livro de Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões. Ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela.
Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acorde, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.